As experiências pico que a gente tem, que são as experiências que fazem a gente ter uma mudança de percepção, experiência pico é considerada. Aquela experiência que eu passo e tem uma mudança de percepção de realidade e também me traz um desempenho espetacular. São experiências que, por exemplo, a pessoa passou e teve um desempenho que nunca teve. Acontece. São duas características da experiência pico. Porém, a pesquisa vem olhando se essa experiência pico, ela consegue ter uma extensão para as experiências do cotidiano. Ou não. Então, isso é uma coisa que é bastante estudada. E aí, uma pesquisadora de Berkeley, ela até trouxe para fazer as perguntas para vocês. Ah, que legal. Uma pesquisadora de Berkeley, desse livro, é um livro que não tem tradução, é um livro sobre transformações, uma pesquisa enorme sobre a arte e a ciência da transformação na vida, uma experiência transformadora, né? Então, aqui são vários profissionais que falam sobre quando uma coisa muda muito, uma viagem, um caminho, ou uma experiência que a gente tem muda muito. Como, tá né? Tem aqui, então, para fazer as perguntas. Então, ela estudou isso. A questão, assim, da gente, quando... E eu, na minha experiência de terapia, eu acredito que sempre que você for passar por uma experiência, seja qual for a experiência, um ritual, né? E tem muito a ver nessa pesquisa aqui. Quando você for passar por um ritual, o ritual é uma experiência pico. Tá? O ritual ele é desenhado para ser uma experiência de pico, de emoção. Blá, 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 blá. Agora, o que está provado é o seguinte, se essa experiência pico, essa experiência de emoção, depois não entrar dentro de um processo terapêutico, de que eu sigo uma terapia avaliando isso e trabalhando com isso, eu não consigo integrar no meu cotidiano. Eu acabo esquecendo, né? Então, essa pesquisadora, vou dar até o nome dela, vou abrir aqui que eu não tenho bem consciência, não me lembrei o nome dela, que é a Daxter Kellner, em Berkeley, em 2003, ela diz que a gente precisa honrar as nossas experiências pico, né? E que uma das formas é revisitá-la. Vocês estão revisitando aqui, contando para todos nós aqui essa experiência. No cérebro de vocês estão elaborando. Isso finalmente, ou mais uma vez. Assim. Você está elaborando isso de novo e trazendo para o teu dia a dia. Aqui é essa experiência. E aí tem algumas perguntas para que você revisite essa experiência melhor. Porque às vezes passa tempo, né? Quantos anos você tinha quando passou por essa experiência? Tu tem meses, né? Eu fazia exatamente 10 anos. Eu aqui lembrei de uma experiência que eu tive. Eu fazia 2 meses, né? Eu tô com 34. O meu tá muito recente, eu ainda estou absorvendo. Isso é bom, porque tu vai... Mas está revisitando de qualquer forma. Há alguns meses. A Laura, há 10 anos. 39. Tá, eu tô com 34, fiz com 24, então. A minha primeira experiência pico foi em Santa Mônica, há 20 anos atrás. Depois eu tive uma mais recente, que foi em 2019, 26 de junho, eu tive uma experiência pico. Descreva em detalhes, do que vocês puderem descrever, qual foi o sentimento dessa experiência. O meu foi de vitória, assim, de realização, de felicidade, de alegria. Eu realmente falei, nossa, eu sou feliz, que bom, assim, eu tô feliz, que bênção. Me senti abençoada, assim. Ao longo do caminho, quando tu pensa no... Ao longo do caminho, eu me senti o tempo inteiro abençoada por ter minhas pernas, por estar andando. As pessoas riam de mim no albergue, que eu chegava, massageava meu pé, beijava meu pé. Obrigada, pé! Fazia assim. Meu pé. Exatamente. As pessoas me achavam brasileira maluca lá, porque eu fazia vários rituais no caminho. Com meu pé. Laura? Não, se eu penso na sensação, a sensação mais forte era uma sensação de libertação, assim. Eu estava livre. Eu era muito preocupada com o meu corpo, muito preocupada com a minha carreira, o que eu ia ser, que eu tinha que dar certo, sabe? E lá tava tudo dando certo naquela simplicidade, assim. E uma outra palavra que eu usaria também é ser abençoada, assim.
senti abençoada. Assim. Hoje, uma das coisas que mudou pra mim depois do caminho é olhar o céu. Não era uma coisa que eu fazia, assim, desde o caminho. Então, dá uma sutileza, eu tenho isso também. Então, vocês duas concordam que o sentimento de ambas foi me sentir abençoada. Isso é forte. Eu para mim, a emoção que eu escrevi é todas as possibilidades, não, todas as impossibilidades não existem. Não existe coisas limitantes, assim. Foi muito forte essas experiências para mim. O que você pensava naquele tempo, né? Durante a caminhada durante, antes? porque assim, para revisitar esse sentimento, o que você pensava? Você consegue recuperar o pensamento daquele tempo ou daquele evento? Talvez a Raquel pode começar e tem mais... Eu pensei muito na minha vida, assim, eu fiz uma retrospectiva pessoal e pensei muito na minha família. Pensei em pessoas que eu nem sei por que eu pensava. Eu falei, gente, por que essa pessoa tá aqui na minha cabeça? Foi muito interessante, assim. Eu acho que eu fiz as pazes com pessoas que passaram na minha vida, relacionamentos, né? Até namorados que eu tive. Que eu falei, nossa, eu namorei esse cara tantos mil anos atrás, já acabou e passou. Então, eu acho que eu revisitei alguns lugares e fiquei em paz. Seguir em frente, sabe? Deixar aquilo pra trás. Que eu nem sabia que estava ali, de alguma maneira, guardado. Olha só, é isso mesmo. Ou seja, o teu pensamento também trouxe ideias passadas, ou relações passadas, e tu começou a pensar sobre... Eu conheci uma senhora que tinha 84 anos, americana, escritora, e eu a vi e falei, nossa, ela deve ter uns 80 e poucos anos, ela andava bonitinha. E aí ela me lembrou a minha avó, que faleceu há 11 anos, e eu parei para pensar que eu não pensava mais tanto na minha avó, que eu era tão ligada, que eu amei tanto, né? E ela faleceu há 11 anos e eu realmente, nos últimos tempos, não estava pensando na minha avó, rezando por ela, orando por ela, honrando ela. E aquela senhora era igual à minha avó. Eu convidei ela para jantar, a gente jantou, ela me contou a história da vida dela e ficamos amigas. Então o caminho me trouxe também pessoas que já se foram. Sabe, de alguma maneira, aquela senhora era igual à minha avó, o jeito, a fisionomia. Então veja, assim, nós avaliamos os sentimentos, né? Aqui, os pensamentos. Os pensamentos. É impressionante tu dizer isso, porque exatamente, os pensamentos são os pensamentos em relação às pessoas que foram importantes de alguma forma para ti. Que às vezes nem tu sabe o quanto foram, mas que lá elas surgem. Exatamente. Eu fui lembrando dos meus relacionamentos, o que eles significaram para mim, os relacionamentos amorosos. Eu lembrei dos meus irmãos. Eu tenho 6. E a gente se relaciona pouco. Mas não nasceram desse ventre. Todos eu me relaciono pouco, todos eu me lembrei lá, sabe? Eu lembro de um dia que eu tava muito cansada. E eu liguei pra Beth, que trabalha lá em casa, que trabalhou anos com a gente. E eu dizia pra ela, Beth, eu só queria a tua comidinha e tal. E eu lembro de desligar o telefone e pensar, nossa, a gente precisa ajudar a Beth naquela questão X. Sabe assim, o que fica importante são as relações. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Lembrei da minha avó, que imagina, já tinha morrido há um tempão, que eu também não pensava há um tempão. Interessante. Interessante, né? Vocês estão vendo assim que vocês duas caminharam e pensaram nas pessoas que não estavam caminhando com vocês, mas que foram com a significativas, gente, né? De alguma forma significativa. O caminho ajudou a trazer mais significado para as pessoas significativas. E agora a outra pergunta é, como é que você sentiu, ou quais foram os sinais físicos dessa experiência de se sentir abençoada e lembrar e ter pensamento dessas pessoas especiais? Eu acordava sorrindo, assim, eu acordava muito feliz, mesmo com sono, mesmo com muita dor no corpo, mesmo pegando a minha bota e sentindo, nossa, eu tenho chulé, nem eu sabia que eu tinha chulé. Mas, assim, eu me senti muito feliz mesmo, eu acordava sorrindo e eu via, nossa, eu tô num estado de espírito tão bom. As pessoas falavam comigo, nossa, você tem uma energia boa, vinham falar comigo. Eu sentia essa diferença, assim, como se eu tivesse iluminada, de verdade. E tu sentia fisicamente. No sorriso? No meu jeito de andar, eu andava assim, feliz, carregando a minha mochila, cheia de dor na perna. Tava meio assim, né? Mas feliz, o sorriso estava mais presente. Estava mais presente. Era um estado de espírito, assim, de alegria, de plenitude.
Mas esse estado de espírito, ele se manifesta no corpo, né? Não tem um estado de espírito que não se manifeste no veículo corpo. Vai ser num olhar mais elevado, num sorriso, numa gesticulação. E você, qual era a experiência no corpo? Sabe que eu tenho uma marca de nascença, que é aqui, que fica vermelhinho, né? Aquela minha marca de nascença. Quando eu olho as minhas fotos do caminho, isso aqui, vermelho, forte, assim, sabe? Eu acho que é uma sensação de conexão maior mesmo, sabe? E eu notava aquilo lá, mas agora quando tu perguntou fisicamente, me vem as sensações, e aí eu me lembrei, eu via nas fotos, então era uma coisa super física, né? E com certeza, eu concordo com tudo isso que tu diz, assim, o corpo doía, então se alguém te olhasse fisicamente, tu não tá meio debilitado, né? O jeito que tu tá caminhando, tu tá cansado no corpo. Mas o semblante não, né? Não todos, eu não diria todos os dias, eu tive momentos onde eu tive uma TPM no caminho, mas fora isso, tinha um contentamento. Então, a gente viu a primeira pergunta aqui era o sentimento. Vamos recordar junto comigo. O sentimento da experiência, o pensamento da experiência, as reações fisiológicas das experiências e como você agia. A ação com o outro, com o lugar. Como é que era esse nível de ação e relação? Ação e relação. Pra mim foi muito... Eu deixava a vida me levar, assim. Eu não pensava. Às vezes a gente, né, na vida pensa, como é que eu vou tratar essa pessoa ou não. Lá eu simplesmente sorria. E realmente sorriso abre as portas, né? Assim, eu sorria e falava bom caminho, buenos dias. Eu estava sempre disposta, assim, eu acho, para ouvir o outro, para conversar. E quando eu não queria, também eu ficava na minha, caminhava distante. As pessoas percebem, assim, quando... Sabe, se eu olhava para uma pessoa e sorria e a pessoa... Aí eu, ficava na minha. Mas quando a pessoa dava um sorriso de volta e falava, eu começava a conversar, andava junto um tempo e depois seguia. Tu consegue observar a diferença de quando tu observa do que quando tu julga? Consegue ver que então tu estavas agindo mais na observação, do que na no ação de julgamento. observar, do que julgar? Porque às vezes a gente julga, né? A pessoa não está nem demonstrando assim, não, aquela pessoa está de mal com a vida. Como é que eu sei que ela está de mal com a vida? É alguma coisa que eu estou percebendo ou é alguma coisa que eu estou julgando? Né? Assim, eu acredito muito que o peso que a gente carrega e que impede as coisas acontecerem naturalmente, e com leveza, com fluir, ou é ou não é. Às vezes a pessoa força um pouco, né, para ser. Então, quando a gente se deixa observar e deixar fluir, é uma coisa que no cotidiano é raro. Bom. Eu sentia no caminho que as pessoas não passavam desapercebidas, sabe? Porque tu tá na cidade, ninguém se olha, né? Tá todo mundo na sua correria, tendo que fazer o que precisa fazer. E lá, todo mundo que passa por ti, buen caminho. Talvez role uma conversa, talvez não. Mas tu existe, ela existe. Então, assim, nós estamos aqui, as pessoas se olham, sabe? E são solidárias, né? Vocês observaram uma passagem, as pessoas passando e olhando nos olhos, é isso? Sim. Te cumprimentando. Não tem... é todo mundo. Assim, todo mundo te cumprimenta. Tu cumprimenta todo mundo.